Primeiro Crônicas, capítulo 23. Quando já estava bem velho, Davi pôs seu filho Salomão como rei de Israel. O trabalho dos levitas. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem as escritas e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor, com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias, que decidiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Getã e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Zaate, Ziza, Zeus e Berias. Pela ordem de idade, Zeus e Berias não tiveram muitos descendentes, e por isso foram contados com um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão, o filho mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para sempre a fim de tomar conta de objetos sagrados, para queimar incenso na adoração a Deus, o Senhor, para o servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho, chamado Reabes. Mas Reabes teve muitos descendentes. Issar, segundo filho de Coate, foi pai de filho chamado Selomite, que foi o chefe de seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Zerias, Amariá, Zaizel e Zecameel. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai dos 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Musi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, e só deixou filhas. Essas casaram com os primos, os filhos de Quis. Musi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali e Éder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi, por famílias, por grupos de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelo serviço do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: O Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso, os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço.
Então eram escalados para ajudar os sacerdotes, descendentes de Arão, na adoração do templo, para cuidar de seus pátios e salas e para conservar puro tudo o que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha e trigo usado nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também carregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs, todas as tardes e todos que os ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa da lua nova e em outras festas. Foram feitas regras e respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam as responsabilidades de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes, descendentes de Arão, na adoração do templo.